A Deus, sim, Senhor. Por que o dizeis? Porque se não o houvesse, não poderia existir coisa alguma. Como demonstrais? Mediante o seguinte raciocínio: o que necessariamente há de receber de Deus o ser, não existiria se Deus não existisse. Assim é que alguma coisa pode existir, exceto mesmo Deus, se não recebe dele a existência. Logo, se não houvesse Deus, não poderia existir coisa alguma. E como demonstrais que nenhuma coisa pode existir, exceto mesmo Deus, se não recebe dele a existência? Desenvolvendo o mesmo raciocínio, o que existe e pode não existir depende, em última análise, de alguma coisa que existe necessariamente, e a esta alguma coisa chamamos Deus. Assim é que nada do que existe exceto Deus existe por si mesmo, isto é, em virtude de forçosa exigência de sua natureza. Logo, há de necessariamente receber de Deus a existência. Por que dizeis que nada do que existe exceto Deus existe por si mesmo? Porque nenhum ser que necessita de alguma coisa existe em virtude de exigências de sua natureza. Assim é que todos os seres, exceto Deus, necessitam de alguma coisa. Logo, nenhum pode existir por si mesmo. Por que os seres que necessitam de alguma coisa não podem existir por si mesmos? Porque o que existe por si mesmo não depende, nem pode depender de coisa alguma, nem de pessoa alguma. E o que forçosamente necessita de alguma coisa ou pessoa, dessa coisa ou pessoa depende. E porque o ser que existe por si mesmo não depende, nem pode depender de qualquer pessoa ou coisa? Porque no fato de existir per si, já vai incluída a posse atual de todas as perfeições, por virtude de sua natureza e com absoluta independência. Não pode, portanto, receber coisa alguma de fora. Portanto, a existência dos seres contingentes é prova evidente da existência de Deus? Assim é. Que fazem por consequência os que o negam? Sustentam a verdade da seguinte proposição: o ser que tudo necessita, de nada tem necessidade. Isto, porém, é contraditório. Evidentemente, como é possível negar a existência de Deus sem se contradizer? É, portanto, uma loucura negar a existência de Deus? De verdadeira loucura se pode qualificar. Este é o começo da obra Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Aqui é o capítulo 1 da existência de Deus. Hoje, então, quero falar deste grande escritor medieval, Santo Tomás de Aquino. Ele nasceu em 1225, século XIII, no castelo de Aquino ou no castelo de Roccasecca, na Itália. Uma família muito rica. Seus pais foram o conde Landulfo e a condessa Teodora. Em 1230, os pais confiaram a educação do filho, com 5 anos, aos cuidados e à solicitude de um tio chamado Sinibaldo, abade de Monte Cassino. Foi ali que, ainda criança, Tomás fazia a seus mestres perguntas que vão resumir a obsessão de toda a sua vida. Quem é Deus? É em torno desta pergunta que girará a vida deste homem. Como nós ouvimos, a necessidade de responder, de entender a esta pergunta. Só para responder a esta tremenda pergunta, quem é Deus, é que Tomás viveu, escreveu e ensinou. 1244, ele foi enviado a Nápoles a fim de cursar os estudos superiores. Trava também relações com os primeiros discípulos de São Domingos, que haviam pouco estabelecidos naquela cidade. Bem depressa, então, Tomás se lhes afeiçoou e solicita o seu ingresso na ordem dominicana. Ali mesmo, em Nápoles, ele toma o hábito dos pregadores, ele recebe o hábito dos frades pregadores. São Domingos tinha falecido em 1221 e fundado a Ordem dos Pregadores.
Quando eu falei de São Francisco, eu falei da amizade entre São Domingos e São Francisco, e Tomás de Aquino conhece os primeiros discípulos de São Domingos. A condessa Teodora, mãe de Tomás, julgou indecoroso que um filho seu abraçasse a vida monástica numa ordem mendicante e resolveu então empregar todos os meios para que ele a abandonasse, para que ele deixasse a ordem. Tomás, porém, resolvido a manter sua decisão, empreendeu uma viagem penosíssima, primeiro a Roma e depois à França, com o fim de subtrair-se às pressões de sua família. Então começa uma perseguição a Tomás por causa dessa decisão de abraçar a vida religiosa mendicante dominicana. Surpreendido por seus irmãos oficiais do exército imperial da Lombardia, ele foi então preso e encerrado por um espaço de quase 2 anos no torreão do castelo de Roca Seca. Então a família, os irmãos o prendem na torre do castelo. Aquele merecido rigor estimulou a sua vocação, em lugar de entibiá-la, e assim ele empregou a ociosidade forçada na prisão em decorar a Bíblia Sagrada, em estudar as sentenças de Pedro Lombardo e também muitos tratados de Aristóteles. Tomás de Aquino vai fazer uma releitura na escolástica, né, da obra de Aristóteles. Ele vai apresentar Aristóteles cristão, vamos dizer assim, para nós. Ele vai estudar Aristóteles. E ele começa esses estudos da Sagrada Escritura, de Aristóteles, de Pedro Lombardo, nesses 2 anos em que os irmãos o prenderam na torre do castelo de Roca Seca. Os irmãos também enviaram uma mulher para tentá-lo. Ele, porém, a pôs em fuga, armado com um tição de fogo. Como prêmio, o Senhor Deus lhe enviou 2 anjos para consolá-lo e cingir-lhe com um cordão misterioso, que lhe assegurava o domínio da razão sobre os sentidos e as paixões. Então é um homem de estudo, um homem que domina a si mesmo, domina as paixões, né, com a graça de Deus. 1245 ele é liberto, volta à ordem de São Domingos e muda-se para Paris para estudar teologia e filosofia. Então, o Tomás de Aquino é um homem debruçado sobre os estudos. Desta época vai datar a sua amizade com São Boaventura de Banhoreggio, a época dos grandes estudiosos da escolástica, lá na Sorbonne, em Paris, da escrita de grandes tratados teológicos, né, também de contendas, conflitos entre as ordens, sobre questões de pobreza, de estudo. E o Tomás, da ordem dominicana, né, tem um amor profundo pelos estudos teológicos, filosóficos. De 1248 a 1252, ele passa um tempo em Colônia, na Alemanha, para continuar os estudos. E aqui ele vai estudar sobre a direção de Alberto Magno, São Alberto Magno, né? Santo Alberto Magno. Tão aplicado extraordinariamente taciturno era que os condiscípulos lhe puseram o apelido de o grande boi mudo da Sicília. Então ele era taciturno, era estudioso, era bem gordo também, né? Dedicado aos estudos, que colocaram esse apelido nele, o grande boi mudo da Sicília. Alberto Magno, porém, assombrado pelo engenho que em seu discípulo descobria, anunciou que bem depressa ressoariam no mundo inteiro os mugidos daquele boi mudo. O Santo Alberto Magno vê então em Tomás de Aquino esse grande mestre, né, estudioso, que pelo mundo inteiro ressoará os mugidos desse boi, né? Então ele forma, junto com Agostinho, os grandes alicerces da teologia cristã, né, os estudos de Santo Tomás de Aquino, principalmente a Suma Teológica, né? Aqui é um apanhado feita pelo Frei Tomás Pegues. Então aqui é só um apanhado. A Suma ela tem vários volumes, né? E aí ele volta para Paris, depois que ele está lá em Colônia por um tempo, e retomou sua pesquisa acadêmica, volta para os estudos, visando alcançar o título de doutor em teologia, feito que ele conseguiu em 1259. Ele está sempre estudando, sempre buscando, né, essa vivência aí acadêmica.
De 1259 a 1274, Aquino lecionou em vários monastérios franceses e italianos. Desenvolveu notável pesquisa filosófica que resultou na escrita de muitas obras. Então, além da Suma Teológica, nós temos muitas obras de Santo Tomás, resultado desses estudos. Por exemplo, Comentário das Sentenças de Pedro Lombardo, até o século XVI, obra de texto nas faculdades de teologia. Ele comenta, né, essas sentenças, que foi uma obra importante no estudo teológico até o século XVI. Summa contra Gentiles, né, estudo aí contra os pagãos. Né. Comentários ao livro de Jó, ao livro dos Salmos, ao livro de Isaías e Jeremias, comentários aos evangelhos de São Mateus e São João e as epístolas de Paulo. Ele se debruçava sobre os textos. Catena Áurea, que é um comentário e explicações dos 4 evangelhos. Eu já vi esse livro por aí, quase adquirindo, né? Ele comenta na Catena Áurea, ou melhor, ele explica os 4 evangelhos. Temos um livro para cada evangelho. Comentários aos livros de Boécio, que escreveu A Consolação da Filosofia, e de São Dionísio, se volta também para os livros desses estudiosos. As Questões Disputadas, também é um outro livro dele. Comentário às obras de Aristóteles, né, que ele se debruçou sempre sobre Aristóteles. E a Suma Teológica, que é o grande livro, a obra-prima de Santo Tomás de Aquino. A Suma Teológica, de 1265 a 1274, Tomás se debruça sobre esse livro, né? Escrita neste período, 1265 a 1274, período de maturidade de Tomás de Aquino. A obra, então, trata da existência de Deus, da natureza do homem e da moralidade. É nesse escrito que são encontradas as cinco vias que provam a existência de Deus. Aqui neste livro, né, que tem essas 5 vias, que é um texto importantíssimo de Santo Tomás de Aquino. Espanta-nos considerar o caudal de doutrina acumulado nesta obra. Ela é um poço de doutrina, né? Ela é um tesouro precioso. Basta folhearmos o livro para convencermos de que o seu início, objetivo e fim, como o mesmo santo doutor adverte no princípio da obra, é Deus. Como eu li no começo, né? A natureza de Deus. É Deus o começo, o meio e o fim, o objetivo desta obra. Deus. Deus uno, ser divino, fala da vida íntima de Deus, misteriosa e divina, fecundidade em virtude da qual brota, como esplêndida floração a trindade de pessoas, sem detrimento da unidade da essência. Vai trabalhar isso em toda a obra. Deus Criador, Deus conservador e soberano providente das 3 ordens de seres. Deus, fim último e felicidade suprema da criatura racional. Deus Redentor, que compadecido da sua desditosa criatura, se dignou baixar à terra, para dadivar-nos com a sua vida, morte, ressurreição e ascensão. Então, esse complexo assunto que ele debruça sobre a vida inteira pesquisando quem é Deus, natureza, atributos de Deus, a trindade. Tudo isso está presente aqui na Suma Teológica. Ela se divide em 3 partes. Na primeira parte, Deus Criador e Soberano, Senhor de todas as coisas. Está aqui a primeira parte, tem tudo aqui, né? Um resumo condensado de tudo isso. Segunda parte, o homem procede de Deus e para Deus deve voltar. Terceira parte, Jesus Cristo, o único caminho para o homem voltar para Deus. Então são temas filosóficos e teológicos, né? Quem é Deus? O homem procede de Deus e para Deus deve voltar. E Jesus, único caminho para o homem voltar a Deus. Mesmo tema lá de Boaventura, né? No caso, itinerário da mente para Deus. Como que o homem volta para Deus? Tomás vai trabalhar isso nesta última parte do livro, na terceira parte.
Divide-se cada parte em questões. Vocês viram ali eu lendo, né, como as questões aristotélicas, sempre uma pergunta, uma resposta, um silogismo. E estas partes, estas questões, se dividem em artigos. A primeira parte compreende 119 questões e 584 artigos. A segunda parte subdivide-se em duas seções. A primeira seção, 174 questões e 618 artigos. A segunda seção, 189 questões e 924 artigos. A morte, então, deixa inconclusa a terceira parte, que tem 190 questões e 559 artigos. Existe um suplemento nesta parte, acrescentado por estudiosos da obra. Tomás deixou também hinos litúrgicos que revelam a pena de um hábil poeta. O autor também é conhecido como Doutor Angélico. Na liturgia das horas, temos vários hinos compostos por Tomás de Aquino. Outro tema importante dele é o Ente e a Essência. Esta outra obra, é uma obra também, né? Esta outra obra de Tomás resolve questões metafísicas, com base na filosofia aristotélica. O pensador propõe que existem duas categorias lógicas distintas, ente e essência. Enquanto a essência propõe-se a denominar as coisas, apontando o que é cada ser, o ente é o próprio ser. Tomás abraçou as ideias de Aristóteles, a quem se referia como filósofo, F maiúsculo, e sintetizou a filosofia aristotélica com os princípios do cristianismo. É o grande feito de Tomás de Aquino, né? Fundir, sintetizar a filosofia de Aristóteles com o cristianismo. Tomás morre em 1274. Aconteceu a morte no dia 7 de março, na abadia de Fossa Nova, em Lácio, no Lácio, aí na Itália, aos 49 anos. Era muito novo. Tomás foi canonizado no dia 18 de julho de 1323, em Avignon, pelo Papa João XXII, e declarado doutor da Igreja em 1568 por Pio V. Tomás de Aquino é um dos grandes santos, doutores e escritores da Igreja. Vou encerrar com um trecho só do capítulo 2, Natureza e Atributos de Deus. Quem é Deus? Um Espírito em três pessoas, Criador e soberano Senhor de todas as coisas. Que quereis dizer quando dizeis que Deus é Espírito? Quero dizer que não tem corpo como nós, que está absolutamente isento de matéria e de qualquer elemento estranho ao seu ser. Que consequências se derivam destes princípios? Resulta que Deus é, no sentido mais absoluto e transcendental, o ser por essência. E as restantes coisas são seres particulares. São tais seres e não o ser. Deus é perfeito? Sim, Senhor, porque nada lhe falta. É bom? É a própria bondade, como princípio e fim de todos os amores. É infinito? Sim, Senhor, porque coisa alguma pode limitá-lo. Está em toda parte? Sim, porque tudo quanto existe, nele e por ele existe. É imutável? Sim, porque nada pode adquirir. É eterno? Sim, porque nele não há sucessão. Quantos deuses há? Um só. Existem em Deus os referidos atributos? Sim, Senhor, e se não os possuísse, não seria o ser por essência. E assim ele vai, levando-nos a compreender quem é Deus, quem é o homem, a importância de Jesus na história da salvação, para nos levar ao encontro, à busca, ao encontro com o próprio Deus. Então é isso, um grande escritor e santo da Igreja, Santo Tomás de Aquino. Um abraço e até mais.